Você pode estar destruindo sua saúde enquanto dorme, e sem perceber. Parece duro, mas é verdadeiro. Muitas vezes, o que mais nos adoece não são os grandes choques da vida, e sim os pequenos hábitos silenciosos, repetidos noite após noite, como gotas que, uma a uma, corroem até a pedra mais resistente. Hoje, quero te contar um segredo, um daqueles que podem mudar o destino de quem amamos. Imagine que o sono deveria ser o momento mais sagrado do dia. Quando o corpo se reconstrói, o cérebro se limpa, o coração descansa e as engrenagens da vida silenciosamente se renovam. No entanto, há comportamentos que transformam essa bênção em veneno. Há hábitos que, noite após noite, escrevem invisíveis rugas no coração, nos olhos, nas juntas e na alma. E o mais traiçoeiro, eles parecem inofensivos, como quem acaricia uma chama sem perceber que aos poucos a pele queima. Se você está na terceira idade ou ama alguém que está, preste atenção. O que vou revelar agora é mais do que informação, é um presente, porque a maioria das doenças que nos roubam vigor, que aceleram a degeneração e que drenam a vitalidade na velhice, têm raízes invisíveis. E uma dessas raízes é o sono maltratado. Talvez você já tenha sentido isso sem entender. Acordar cansado, sem brilho nos olhos. A memória falhando como se pequenos pedaços do ontem tivessem sido apagados durante a noite. Um humor que oscila, uma força que mingua, uma tristeza que vem sem motivo. Não é normal, não é apenas a idade, é a forma como você tem dormido. Pesquisas recentes apontam que a qualidade do sono é um dos principais preditores de longevidade saudável. Segundo a Universidade de Harvard, idosos que mantêm um sono reparador têm 30% menos risco de desenvolver doenças neurodegenerativas. E mais, dormir mal impacta diretamente o sistema imunológico, o metabolismo e a saúde emocional, criando uma verdadeira tempestade silenciosa que pode se agravar a cada ano. Agora, imagine comigo. E se você pudesse abrir uma janela e enxergar o próprio corpo por dentro enquanto dorme, o que veria? Células reconstruindo tecidos, neurônios arquivando memórias, o coração ajustando seu compasso, o fígado limpando toxinas. É um espetáculo de vida acontecendo sem que a gente perceba. Mas e se, no lugar desse concerto harmonioso, encontrássemos caos? Inflamações silenciosas, falhas de limpeza cerebral, pequenos curtos-circuitos no coração, acúmulo de substâncias tóxicas. Isso é o que maus hábitos noturnos provocam. Um desgaste invisível, porém devastador. Dormir não é apenas descansar, é como religar a alma à fonte da vida. E quando negligenciamos esse sagrado encontro, os danos se acumulam como ferrugem em uma engrenagem preciosa. Até que um dia, aquilo que parecia apenas cansaço se transforma em doenças graves, demência, depressão, hipertensão, diabetes, problemas cardíacos. E o pior, tudo isso acontece enquanto achamos que estamos apenas dormindo. Mas há uma boa notícia. Assim como más escolhas constroem o desgaste, boas escolhas podem restaurar. Há hábitos que funcionam como jardineiros invisíveis, podando o que é ruim e adubando o que é vital. Pequenas mudanças noturnas que têm o poder de revigorar o corpo, clarear a mente e devolver ao espírito aquela sensação tão rara hoje em dia, a de acordar com verdadeira vontade de viver. E é sobre isso que vamos falar agora. Não estou aqui para assustar, mas para alertar, com o cuidado de quem quer ver você, ou quem você ama, envelhecendo com saúde, vigor e alegria. Hoje, você vai descobrir 6 hábitos de sono que estão silenciosamente encurtando a vida dos idosos. Hábitos tão comuns que talvez você nem tenha percebido o quanto são traiçoeiros, mas também vai aprender como mudar isso, como resgatar noites restauradoras e dias plenos. Porque no fim das contas, longevidade não é só viver mais, é viver melhor. E o segredo, talvez o maior de todos,
começa justamente na forma como você dorme. Prepare-se para uma jornada de revelações que podem reacender a chama da vida dentro de você. Entre as sombras silenciosas da noite, há um hábito que, dia após dia, cava um abismo invisível na saúde dos idosos. E poucos percebem: ir dormir tarde demais. Parece inofensivo, não é? Só mais um capítulo do livro, só mais um programa na televisão, só mais alguns minutos no celular. Mas o relógio do corpo, esse maestro invisível chamado relógio biológico, não perdoa atrasos. Especialmente na terceira idade, quando os ritmos naturais já estão mais delicados, cada minuto roubado do sono profundo é um golpe invisível na vitalidade. Veja, o corpo humano é como uma orquestra que precisa de sincronia. A melatonina, o hormônio do sono, começa a ser liberada assim que a noite cai, avisando todas as células que é hora de reparar, reconstruir, restaurar. Mas quando adiamos esse chamado natural, quando ignoramos os sinais de cansaço, entramos em guerra com o próprio corpo. Dormir tarde mexe com tudo. Desregula o metabolismo, bagunça a produção hormonal, atrapalha a limpeza cerebral. Sim, há um sistema chamado linfático que atua enquanto dormimos, removendo resíduos tóxicos que, se acumulados, estão associados ao Alzheimer. E mais, noites mal sincronizadas aumentam a inflamação crônica, aquela que não dói, não lateja, mas corrói a saúde aos poucos. É como uma brasa escondida debaixo das cinzas, pronta para transformar um pequeno descuido em uma grande enfermidade. Imagine uma senhora de cabelos prateados, pele macia, marcada pelo tempo, sentada em sua poltrona preferida às 23h, zapeando canais de TV sem prestar atenção em nada. Ela boceja, mas resiste. Amanhã não tem compromissos, ela pensa, mas enquanto o relógio avança, seu corpo pede socorro em silêncio. A resistência ao sono não é apenas teimosia, é autossabotagem disfarçada de liberdade. Quantos de nós já vimos ou vivemos cenas assim? E quantos entenderam o preço silencioso que essas escolhas cobram? É nesse desgaste invisível, que começa durante a noite, na dificuldade para dormir, na fadiga que não passa, que o corpo começa a gritar por dentro. Muitas vezes, o problema não é só o sono ruim, é neurológico, é sistêmico. E é por isso que tantos especialistas têm indicado o Nervocure, um suplemento natural com ômega 3, complexo B, magnésio e coenzima Q10. Nutrientes que ajudam a restaurar a vitalidade, a clareza mental e a disposição. O Nervocure foi desenvolvido para quem sente que está se apagando aos poucos, para quem acorda como se o corpo não tivesse descansado, para quem sente que a memória está ficando opaca, que a energia está escoando pelas frestas invisíveis da idade. É como dar ao corpo um mapa para reencontrar o caminho da reparação natural. Porque viver muito é importante, mas viver lúcido e forte é ainda mais. Agora, imagine que esse hábito de dormir tarde não vem sozinho. Ele traz consigo outro vilão, igualmente silencioso: a exposição à luz artificial à noite. Aquela luz azul dos celulares, das televisões, das lâmpadas frias que parecem inofensivas. Todas elas enganam o cérebro. Sabe aquele entardecer dourado que lentamente chama o corpo ao descanso? A natureza sabia o que fazia. Mas a luz artificial moderna engana os olhos e o cérebro, fingindo que ainda é dia. O resultado? O corpo adia o sono, bagunça o relógio biológico e a regeneração não acontece como deveria. Pesquisas mostram que a exposição à luz azul à noite reduz a produção de melatonina em até 50%, metade da capacidade do corpo de sinalizar que é hora de reparar. Metade da capacidade de regenerar células, reequilibrar hormônios, limpar a mente. Você já percebeu como, depois de uma noite mexendo no celular antes de dormir, o sono vem quebrado, leve, insuficiente? O corpo sente,
A alma sente, e com o tempo, essa má qualidade do sono vira doenças. Hipertensão, diabetes tipo 2, depressão, perda cognitiva. Pense no corpo como uma casa antiga, cheia de memórias e histórias. Cada noite de sono é uma restauração. Mas se noite após noite o telhado não for consertado, a parede não for pintada, o encanamento não for cuidado, um dia a casa desaba. É o que acontece dentro de nós. E a terceira idade, mais do que qualquer outra fase da vida, precisa desse cuidado noturno. É à noite que se previnem doenças que ainda não deram sinais. É à noite que se decide a qualidade da memória, da força muscular, da disposição de amanhã. Não é tarde para mudar, não é cedo para alertar. Talvez, enquanto você ouve isso, esteja pensando em alguém que ama. Um avô, uma mãe, um amigo querido que, sem saber, está sabotando sua própria saúde a cada madrugada adiada, a cada tela azul acesa. Este é o momento de agir, de resgatar o valor sagrado do sono, de proteger quem amamos daquilo que, embora silencioso, é fatal. E isso é só o começo. Imagine agora outra armadilha, menos óbvia, mas igualmente perigosa: o costume de dormir com a televisão ligada. Parece inofensivo, quase reconfortante. Muitos dizem, é o barulho que me faz dormir. Mas a ciência conta outra história, e ela é alarmante. O sono é composto por ciclos, fases profundas e leves que precisam se alternar em harmonia. Quando há sons intermitentes, variações de luz e estímulos sonoros enquanto dormimos, o cérebro, mesmo inconsciente, continua em estado de alerta. Ele não descansa plenamente. É como tentar consertar uma estrada enquanto carros ainda passam por ela. O reparo nunca é completo. Dormir com a televisão ligada fragmenta o sono e interrompe a fase REM, a fase mais restauradora para a memória, para as emoções, para a limpeza profunda do cérebro. Sem esse sono de qualidade, o que sobra são restos: cansaço, irritação, esquecimentos, doenças. E não é só o cérebro que paga o preço. Estudos recentes da Northwestern University mostram que idosos que dormem com a televisão ligada têm maior risco de desenvolver problemas cardíacos e metabólicos. A luz e o som contínuos elevam o cortisol, o hormônio do estresse, justamente quando ele deveria estar mais baixo. Pense no sono como uma dança delicada entre a luz e a escuridão, entre o som e o silêncio. Qualquer interrupção é como um passo errado que descompassa toda a melodia. Quantos idosos adormecem todas as noites embalados pelas vozes artificiais da TV, acreditando que estão descansando, quando na verdade estão minando sua própria saúde? E falando em embalagens disfarçadas de conforto, há outro hábito silencioso e destrutivo: a falta de rotina para dormir. O corpo humano é uma máquina de ritmos. Ele gosta de rotina, de previsibilidade. Dormir cada dia em um horário diferente confunde profundamente o cérebro e o corpo. É como mudar os ponteiros do relógio a cada dia e esperar que a vida siga normalmente. A ausência de uma rotina noturna está ligada a um risco 2,5 vezes maior de desenvolver demências em idosos, segundo uma pesquisa publicada no Journal of Gerontology. O cérebro precisa de sinalizações claras para entender que é hora de descansar, de se preparar para o ciclo da reparação. Sem rotina, o corpo perde essa referência. A produção de melatonina se atrasa, o sono profundo diminui, o sistema imunológico enfraquece. Aos poucos, as defesas do corpo vão ruindo e a velhice, que poderia ser leve e ativa, se torna um fardo. Agora, pare e pense. Quantas vezes você ou alguém que ama foi dormir tarde num dia, cedo no outro, no sofá um dia, na cama no outro? Pequenas quebras que, somadas, criam um grande problema. É como caminhar por uma trilha, apagando as pegadas. O caminho se perde, a direção se embaralha. E o que dizer do quarto transformado em um depósito de estímulos?
Muitos quartos de idosos, com o passar do tempo, tornam-se locais de acúmulo. Televisão, rádio, luzes, celulares, medicamentos sobre a mesa, fotos, documentos, objetos esquecidos. O quarto, que deveria ser um santuário de descanso, se transforma em um mercado de estímulos. E o cérebro, em vez de associar o quarto ao sono, associa-o à vigília. Esse ambiente confuso gera ansiedade, dificulta o adormecer e perturba o sono profundo. A desordem externa ecoa na desordem interna. Um estudo da Universidade de Princeton mostrou que ambientes desorganizados aumentam os níveis de cortisol e dificultam a concentração e o relaxamento. E para quem já está na fase da vida em que o cérebro precisa de ainda mais cuidado e gentileza, esse é um preço alto demais. Hábitos noturnos ruins são como vazamentos silenciosos em uma casa antiga. De início, parecem pequenos, insignificantes. Mas com o tempo, minam a estrutura, corroem as bases, e quando nos damos conta, o estrago é grande demais para ser ignorado. E por fim, um hábito ainda mais sutil, mas devastador: levar preocupações para a cama. Quantos idosos deitam pensando nas contas, nos filhos, na saúde que falha, nas dores que se acumulam, nos amigos que partiram? Pensamentos como correntes invisíveis, arrastando o coração para águas profundas, onde o sono reparador não consegue chegar. O excesso de ruminação à noite não apenas tira o sono, aumenta o risco de depressão, doenças cardiovasculares e até o declínio cognitivo. A mente, quando não consegue se desligar, sabota o próprio corpo. O sono deveria ser um refúgio, mas quando as preocupações invadem o travesseiro, ele se transforma em campo de batalha. Percebe agora como hábitos aparentemente simples constroem ou destroem a saúde silenciosamente. Noites mal dormidas são como pequenos ladrões que roubam a vitalidade em prestações. E a dívida, cedo ou tarde, é cobrada, na forma de doenças, dores, desalento. Mas assim como esses hábitos errados foram adquiridos com o tempo, eles também podem ser substituídos, com leveza, com cuidado, com consciência. E a transformação começa hoje. E é agora que o caminho da transformação começa. Imagine o sono como um jardim secreto. Durante o dia, ele é apenas uma promessa. Mas à noite, quando você cultiva o ambiente certo, ele floresce, silenciosamente restaurando o que o tempo tentou levar. Para cuidar bem desse jardim e com ele da sua saúde, precisamos de técnicas simples, mas poderosas. A primeira delas é restaurar o valor da rotina. Ir para a cama e acordar no mesmo horário todos os dias é como ensinar o corpo a lembrar de sua própria música interna. No início pode parecer difícil, como aprender uma nova dança, mas com o tempo o corpo agradece, recompensando com sono profundo e restaurador. Não pense nisso como uma obrigação rígida. Veja como um presente que você oferece a si mesmo. Uma promessa silenciosa de que noite após noite seu corpo terá a chance de se reparar, de se reconstruir, de renascer. E para fortalecer essa nova rotina, crie rituais que sinalizem ao corpo que é hora de desligar. Um chá morno de camomila, uma leitura leve, uma música suave, pequenos gestos que dizem à mente: agora descanse. Outro cuidado essencial: a escuridão. A luz é o relógio do corpo. Quando o ambiente é claro demais à noite, o corpo acha que ainda é dia e retarda o sono profundo. Por isso, diminua as luzes 2 horas antes de dormir. Prefira luminárias com luz amarelada e fraca. Feche as cortinas. Deixe que o escuro abrace você. Se puder, vá além. Desligue ou cubra todos os aparelhos que emitem luz. Aquele pontinho azul da televisão, a luz do carregador de celular, o visor do relógio. Cada feixe de luz é uma distração para o cérebro, uma ordem silenciosa para que ele permaneça alerta.
E por falar em distrações, transforme seu quarto em um verdadeiro santuário de descanso. Tire dele tudo que remete à atividade: computadores, televisões, papéis, pilhas de roupas. O quarto deve ser associado apenas a duas coisas: descanso e paz. Essa limpeza externa se transforma, quase magicamente, em limpeza interna. O ambiente deve ser fresco, silencioso e acolhedor. Cortinas grossas, lençóis macios, travesseiros confortáveis, que o corpo sinta ao deitar, que está seguro, que pode soltar suas defesas e mergulhar no sono profundo. Agora, um ponto muitas vezes esquecido: a alimentação noturna. O que você come antes de dormir pode ser o jardineiro ou o ladrão do seu sono. Evite refeições pesadas, gordurosas ou muito condimentadas nas horas que antecedem o descanso. O ideal são alimentos leves, que não exijam muito esforço digestivo. Sopas suaves, iogurte natural, frutas como banana e kiwi, que ajudam a estimular a produção natural de serotonina e melatonina. E cuidado com a cafeína e o álcool. Muitos acreditam que um copo de vinho ajuda a relaxar, mas o álcool fragmenta o sono e impede que o corpo alcance as fases mais profundas e restauradoras. Já o café, e isso inclui chás pretos e verdes, pode manter o sistema nervoso em estado de alerta por horas. Outro cuidado, tão invisível quanto poderoso: cuide da mente antes de deitar. Transforme o momento de dormir em um ritual de libertação. Escreva em um caderno as preocupações do dia e depois feche-o. Diga a si mesmo: agora é hora de descansar. Amanhã, com a mente fresca, voltarei a esses assuntos. A prática da gratidão também é um bálsamo para o sono. Antes de fechar os olhos, pense em 3 coisas boas que aconteceram no dia. Pequenas ou grandes, não importa. Esse gesto simples muda a química do cérebro, reduz a ansiedade e prepara o coração para repousar. Por fim, aprenda a ouvir seu corpo. Se você deitar e o sono não vier, não force. Levante-se, vá para um ambiente com pouca luz e faça algo tranquilo. Leia, escute música calma, medite. Quando o sono voltar, retorne à cama. Isso ensina ao corpo que a cama é o lugar do descanso, não da luta. O sono, especialmente na terceira idade, não é um capricho. É a base da saúde física, emocional e mental. É o alicerce invisível sobre o qual se constrói a longevidade plena. Lembre-se, cada noite é uma oportunidade de regeneração. Cada gesto cuidadoso é uma semente plantada na terra fértil da sua vida. E como todo jardim bem cuidado, o sono retribui. Com mais energia, mais memória, mais alegria. Com uma vida que não é apenas longa, mas verdadeiramente vivida. Tudo começa com pequenas escolhas. E a melhor hora para começar é hoje. Agora que você conhece os perigos silenciosos que rondam o sono e as pequenas mudanças que podem transformá-lo, pare um instante e respire fundo. Feche os olhos, se puder. Imagine-se deitado em uma cama macia, em um quarto escuro e silencioso, o corpo leve, a mente em paz. O sono chega sem luta, como uma brisa mansa atravessando uma janela aberta. É essa serenidade que desejamos, não apenas para uma noite, mas para a vida. Hoje, você descobriu que o sono é muito mais do que descanso. É um pacto silencioso com a vida, renovado a cada noite. E também viu como hábitos aparentemente pequenos podem, a longo prazo, construir ou destruir o templo precioso que é o seu corpo. Dormir tarde, mergulhar nas luzes artificiais, manter a TV ligada, negligenciar a rotina, acumular estímulos no quarto, levar preocupações para a cama. Todos esses comportamentos são como cupins invisíveis. Eles corroem de dentro para fora, devagar, mas com uma persistência implacável. Mas agora você tem o mapa. E mais do que isso, tem o poder de mudar. Cada pequena escolha noturna é uma declaração silenciosa.
Eu escolho viver com força e consciência, escolher um horário regular para dormir, escolher a escuridão, escolher o silêncio, escolher transformar o quarto em um templo de paz, escolher a leveza na alimentação, escolher liberar a mente das correntes da preocupação, escolher, acima de tudo, cuidar de si mesmo com a ternura e a reverência que a vida merece. E não pense que é tarde demais. A natureza é generosa com quem decide recomeçar. O corpo, mesmo depois de anos de maus tratos silenciosos, tem uma capacidade extraordinária de regeneração. A cada noite bem dormida, ele agradece. A cada ciclo de sono respeitado, ele se fortalece. A cada despertar renovado, ele celebra. Por isso, quero fazer um convite simbólico agora. Que você comente aqui embaixo a frase que sela essa escolha consciente pela vida. Escreva: eu escolho dormir para viver com força e consciência. Sim, escreva. Porque esse pequeno gesto, essa declaração pública, tem poder. É um compromisso com você mesmo, com a sua saúde, com a sua história. E se você ama alguém que precisa dessa mensagem, uma mãe, um avô, um amigo querido, compartilhe este vídeo com ele. Às vezes, o maior gesto de carinho que podemos oferecer não é uma palavra bonita, mas uma verdade que salva. A longevidade plena começa naquilo que poucos veem, na qualidade invisível do sono. E o sono de qualidade nasce de escolhas conscientes, feitas na intimidade das nossas noites. Que a partir de hoje, cada noite seja um novo capítulo escrito com amor, cuidado e esperança. Que cada manhã seja um renascimento silencioso, uma celebração discreta da saúde que se reconstrói enquanto sonhamos. Durma bem, viva melhor. E lembre-se, proteger o seu sono é proteger o seu futuro.